Olá, esta é mais uma edição do Não Vou Por Aí, o seu bate-papo divertido e inteligente que você acompanha de manhã, à tarde, à noite e de madrugada nesse canal no YouTube. Eu sou o Zeca Marques e mais uma vez aqui conto com a presença dos meus amigos Milton Lara, Sérgio Mota e Dado Trench. O tema de hoje foi mais uma vez sugerido pelo Milton. Milton está dominando, está monopolizando os temas do programa. E vou passar a palavra a você, Milton. Hoje não tem mais segredo. A questão, aliás, antes de falar do tema, só para lembrar aqui as pessoas que nos assistem, nós estamos com a mesma roupa do programa, um programa passado, porque nós gravamos no mesmo dia, nossas agendas são apertadas, então num só dia a gente grava dois programas e por enquanto não temos condições de investir num figurinista. Mas, Milton Lara, a pergunta do dia é: a série é o formato da vez? Eu acho que você deve querer se referir às plataformas de streaming, à ficção na televisão. É por aí que você vai? Sim, sim. Eu acho que é por aí que eu vou. Estou me referindo às plataformas novas e estou me referindo a essa exuberância que existe na produção de séries. Se nós antigamente estávamos acostumados ao formato dos filmes, e pouco a pouco fomos percebendo a existência da televisão na nossa sociedade e acompanhando a TV ao vivo, etc. E tal, desde a TV a cabo, as coisas mudaram. A televisão, os canais abertos deixaram de ter essa importância, essa preeminência, e os serviços de streaming passaram a dominar. A partir do momento que eles passaram a dominar, me parece que passaram a despejar dinheiro, bastante dinheiro, na produção de séries. E hoje em dia, eu acredito que a produção de séries, eu não tenho números para embasar isso, talvez você daqui a pouco consiga nos trazer alguns, mas assim, a produção de séries tem sido muito mais importante do que a produção de filmes. Inclusive porque os filmes parece que ganharam um novo nicho. Hoje em dia, você já tem pouca experimentação nos filmes, porque eles estão preferindo gravar formatos rentáveis, com muito mais certeza, e isso leva praticamente sempre a filme de super-herói. Então, eles pegam os HQs e transformam em filmes, criam uma franquia e vão desenvolvendo uma sequência de histórias ao longo de alguns anos. Enquanto isso, as séries acabam criando um formato diferente, porque se você pensar em termos de espectador, você não assiste mais uma hora e meia ou 2 horas de produção, você acaba assistindo 10, 12, 15 horas de produção, mas os roteiristas são melhores, as oportunidades de roteiro parece que são mais interessantes, e a gente está sendo dominado por séries. É uma coisa que nos grupos, como eu disse em outro programa, eu não tenho acesso às redes sociais, porque eu cancelei todas. Eu só mantenho o WhatsApp. E por WhatsApp já troco com os meus amigos, colegas, uma série de informações de séries bacanas, etc. Então, eu acho que a série veio para ficar, pelo menos por um bom período. Muito bom, Milton Lara. Então, você cancelou as redes sociais antes que você fosse cancelado. Sim, com Sabe a certeza. decisão. Dado Trench, você gosta de... Você acompanha essas séries em streaming? Aliás, algumas séries, Milton, são até apresentadas na televisão, né? A Globo, por exemplo, vez ou outra coloca as séries, só que no streaming da Globo, que é o Globoplay, elas aparecem antes e você tem tudo lá com antecedência. Mas aí, Trench, por onde você vai nessa questão a série é o formato da vez, como disse o Milton Lara? Acho que ela é o formato da vez e ela vem ocupando o espaço dela, acho que desde os anos 60, né? Tem séries bem famosas que vêm desde lá, né? Desde Star Trek, você tem Bonanza, você tem
uma que o Milton gosta bastante, que eu esqueci, que é aquela da cabine telefônica vermelha lá, que tem uma série, esqueci o O nome. que? O Agente 86, que Não, descia o pela... Agente 86, não, mas tem aquela que é da cabine que viaja pelo... Ah, sim, a série inglesa. Isso. Nossa, me fugiu o nome. E Doctor aí, Who. Doctor Who. Então, assim, Doctor Who, maravilhosa. você tem James West, né? Você tem O Homem do Fundo do Mar, você tem o Almirante Nelson, daquela série que era do submarino, tal. Gene é um Vini gênio. Eugênio. Então, quer dizer, na verdade, a série já ocupava um grande espaço na TV, se você pensar que antigamente a TV tinha 5 canais, né? Então, ela tinha lá ela dividia boa parte do seu tempo com a notícia, com a novela, com alguns filmes. Mas hoje, sem dúvida nenhuma, com o streaming, a coisa ficou uma loucura. Hoje, você tem uma produção, uma quantidade de produções de séries que acho que a gente nunca viu na vida, né? E isso porque a gente tem acesso a uma parte dela, né? Os canais de streaming liberam um número X para a nossa região. Tem outras regiões que têm outras séries e assim por diante. Eu sou um cara que gosto muito de série, né? Eu sou aquele cara que gosta de maratonar. Eu, quando pego uma série, eu vou no fim de semana e mato a série, tá? A gente tem muita coisa boa, tem muita coisa média e muita coisa ruim também, tá? Mas eu acho que tem a série vai ganhar cada vez mais espaço e está ganhando cada vez mais espaço, porque você tem algumas séries que são muito boas, mas fora de propósito, né, de serem tão boas. Daqui a pouco a gente comenta alguma delas. Sérgio Mota, antes que você diga o que você pensa a respeito, eu quero citar aqui 2 seriados, 3, vai, que o Trench não citou, que são da minha infância, né? O primeiro era o Batman, né? A velha série do Batman e Robin, Pô, clássica. Com o O Batman Zorro, gordo. o Batman gordo. O Zorro. E aí tem uma particularidade, eu tinha 6, 7 anos quando assisti o Zorro, eu tinha um irmão 3 anos mais novo que ainda usava fralda de pano, né? Quando começava a série do Zorro, eu tinha que amarrar a fralda aqui em volta do meu pescoço e sair correndo com a capa esvoaçante do Zorro, que era a fralda do meu irmão. Mas não Então, usada. Mas não usada. obviamente limpa, né? E esse era o meu metaverso de eu ser o Zorro do Eduardo Trench. Então, e quando um dia eu estava na casa da minha avó, não havia criança na casa dela, começou a sair na televisão, eu não tinha a capa para eu poder mimetizar o Zorro, eu abri o berreiro, eu chorei assim que nem recém-nascido, porque não tinha a minha capinha do Zorro, né? E a outra série, para citar uma nacional, era do Agente Rodoviário, que tinha o Riquintim, muito né? bem lembrado. Vigilante rodoviário. Vigilante Rodoviário, exatamente, Milton Lara. Eu também assistia assim com uma certa devoção e curiosidade, especialmente por causa do cão. E que Mas, Sérgio Mota, recentemente não, mas nos anos 90, o Joelho de Porco gravou o hino, que era de noite ou de dia, sempre no volante. aliás, o nome do cachorro não é Rintintim, Rintintim é Não, outra série, né? era Lobo. Isso, exatamente. Sérgio Mota, e aí? Você Opa. também. As séries dizem o que para você? Para onde você vai com as séries? Pô, Ou para eu onde vou- você vai com as séries? Eu não sei para onde eu vou, mas para onde eu for, eu vou assistindo séries, porra. Bom, já que vocês estavam falando das antigas, A Feiticeira, Uhum. né? Excelente também, tudo da nossa época aí. Da Bom, nossa, não. Desculpa, É. vocês são 10 anos mais novos que eu. Eu Então, assisti da nossa Rota aqui. 66, eu assisti Perry Mason. São coisas que vocês nem nunca ouviram falar. Então, acho que via I Love Lucy. Eu assisti. E via também a produção nacional, que era Papai Sabe Tudo. Papai. É, Bom, Tinha olha, aquela que o cavalo falava, tá? Mr. Ed. Ed. Mr. Ed, sensacional.
Ai, caramba. Eu tinha certeza que esse tema ia descambar para esse saudosismo. Mas, enfim. Não, meu, a série é o formato da vez mesmo, né? Não é novo mesmo, né? A gente está citando várias aqui. Se a gente for comparar de uma maneira forçando a barra, pá, até a novela, tudo bem, tem uma diferença estética, beleza. Mas ela ela não deixa de ser uma série também, e já passa, já acontece há muito tempo. Eu acho, vocês falaram um negócio, para não cair na mesmice, né? Vocês falaram um negócio interessante aí. Ela sempre vem da década de 60, quer dizer, não é tão recente assim, mas ultimamente é que a produção explodiu, né? E eu acho que reputua duas coisas. Primeira, uma coisa que o Milton falou, é algo que ainda permite inovação e criatividade nos roteiros, talvez mais do que em outros formatos, talvez. Uhum. E uma segunda coisa, eu lembrei de uma pesquisa de uma autora norte-americana. Ela tentou, na década de 90, entender quais eram as tendências, né? E uma das que ela encontrou, eu acho que em inglês é cocooning, que no livro em português aqui, eles traduziram por encasulamento, uma palavra horrorosa, né? Que é as pessoas deixarem o ambiente público, deixarem a vida pública, deixarem a rua, a brincadeira na rua e se encasularem. E a Uhum. partir daí, uma porrada de equipamentos eletrônicos e correlatos começaram a ser lançados e comercializados, né? Então, por exemplo, hoje eu estou aqui num dos meus casulos, né? E aqui praticamente tem quase tudo que eu preciso, né? A gente investe nesses equipamentos todos, né? Antigamente videocassete, depois DVD player, depois Blu-ray, etc. TVs cada vez melhores e maiores, conexões de internet cada vez melhores, computadores cada vez mais fantásticos, aparelhos de som, de modo que você consegue captar som de qualquer mídia, até de vinil, ou seja, né, e é bastante interessante. E eu acho que isso é um filho, um fruto desse fenômeno também, né? Cara, a gente hoje fica mais em casa ali, maratonando, que nem o Trench falou, pesquisando outras séries, do que, puta, vamos ao cinema. Não, vamos ficar aqui mesmo, tem uma porrada de série ali, a gente já assina os streamings todos, etc. Então, eu acho que é um formato da vez mesmo, mas é um grande barato mesmo, né, cara? Só para completar, é muito louco. A minha esposa, ela tá vendo, ela vê algumas séries coreanas que passaram a ter uma produção fantástica, né? Vide o ano passado que o filme coreano ganhou o Oscar de melhor filme, né? E só que tem uma série que ainda é aquele episódio por semana, então tem que esperar o episódio para assistir ou desencanar e depois maratonar. Cara, é uma agonia para ela, entendeu? Puta, é só domingo, meu. Puta, vou ter que esperar domingo para ver o capítulo, o episódio, né? Então, puta, é o grande barato da vez mesmo, eu Ô, acho. Mota, quando você fez a pequena aproximação das séries com a telenovela, os estudos da comunicação sobre este campo chamam essas produções de ficção seriada televisiva. O que talvez o Zé Simão pudesse até falar que tucanaram a novela, né? Mas, enfim, ficção seriada televisiva é o nome técnico para essas produções. Eu só queria destacar duas questões aqui, depois vocês podem opinar sobre. A telenovela caiu assim num certo enfado, porque é difícil você acompanhar uma história por 9 meses com aquela dedicação
que as pessoas podiam ter até 2 décadas atrás, né? Então, a série tem esse apelo de ser mais curta, ela se resolve mais rapidamente. E nos dias de hoje, que a gente vive com essa pressa, com essa instantaneidade, talvez seja um formato mais agradável, ou pelo menos menos massivo, né? Massivo no sentido de ser chato. E a novela usa uma frase gasta também, que é uma obra aberta, que é um conceito de Humberto Eco. Obra aberta porque a maior parte das novelas brasileiras ela vai sendo gravada e não está fechada. Então, ela fica muito ao sabor da audiência. Se o personagem A não está tendo sucesso, ele vai perder espaço. O personagem B, que era secundário, pode ganhar projeção e virar um protagonista. Então, isso é a obra aberta. As séries quase sempre já são fechadas, elas já são concluídas antes de serem colocadas no ar, na maior parte das vezes. Agora, a grande diferença que eu vejo é que as séries de hoje, e acho que é aquilo que o Milton quis trazer para o debate, elas são séries que têm uma continuidade de um episódio para outro. Elas vão ter uma conclusão no final, como a novela também tem. E essas séries que nós citamos, Ginny é um Gênio, que, aliás, eu esqueci de falar, você já tinha citado, Ginny é um Gênio me causou vários devaneios infantis também. O Zorro, o Batman, todas as que... O Perdido no Espaço, que eu também adorava. Sim, maravilhoso. Você pode ver que ele escondeu o Robin, né? Tem alguma coisa por trás dessa história. Não tem nada, Batman e Robin. Mas a questão é, essas séries tinham episódios de começo, meio e fim dentro do episódio. Por mais que houvesse uma continuidade, eram episódios independentes. Se você perdesse da semana seguinte ou da semana anterior, você veria o próximo e não perderia o fio da meada, né? As séries de hoje, pelo menos as que vocês citaram, têm uma continuidade, né? Tanto que quando o Trent vai maratonar, é porque ele quer chegar logo à conclusão, ao clímax da série, né? Então, acho que essa é uma diferença importante. Os episódios independentes, que tinham até uma liberdade para a gente poder assistir, e as séries hoje que se assemelham um pouco com a telenovela porque elas têm uma unidade, né? Então não dá para perder. Mas depois eu queria falar sobre os desenhos animados. Também, para mim, é um conceito interessante. O que em alguns lugares é banda desenhada, como se fala em Portugal. Diga, Trench. Eu acho que o que acabou, isso é um achismo mesmo, né? Porque eu acho que o que aconteceu é que as séries acabaram sendo influenciadas pelas novelas, né? Então acharam uma fórmula, desde a minissérie até as séries, uma fórmula de você não ter, de você não criar uma novela, mas você tem um perfil parecido com a novela, onde você tem um momento que para o capítulo, mas ele deixa uma situação que você quer ver o que vai acontecer no próximo, para você ter o engajamento. Porque quando acontecia no passado, você acabava o Zorro, acabou aquela história, morreu, você só ia assistir o outro capítulo porque você gostava do Zorro, você queria saber qual era a próxima história. A série hoje, ela pegou uma característica da novela, que é sempre deixar uma pulga atrás da orelha do que vai acontecer. E isso faz com que você queira assistir, que você espere, que você se amargure, porque você vai esperar uma semana, se você não for maratonar, etc. E tal. Então, acho que houve uma mistura. Não que você não tenha séries hoje que terminam no próprio capítulo, né? Você ainda tem esse tipo de série, mas a maioria, ou então uma boa parte dela, é essa que você emenda um capítulo na outra, né? Não, e isso é interessante, porque acaba transformando poucos episódios num grande filme, né? O Mota estava contando da expectativa da mulher dele com relação aos seriados. Eu assisti Game of Thrones o tempo todo, durante anos. Eu assisti o episódio no dia que era lançado. A expectativa era fantástica, porque você fica completamente eletrizado com aquele momento. E quando termina o episódio, normalmente a reação é: já? Mas como terminou já? E é uma história que se desenrola em 8, 9 temporadas. Temporadas, Então, assim, agora,
existe esse formato anterior de pequenas histórias? Existe, né? E até hoje você encontra. Durante a pandemia, eu tive a oportunidade de rever uma série que é tão bobinha que às vezes é meio sem graça dizer, que é a Nanny, a história da Fran Drescher, que ela era uma babá na casa de um inglês que morava nos Estados Unidos, etc. E tal. Eram pequenas historinhas curtas, fazendo humor com os judeus, escrito por uma judia, escrito e interpretado por uma judia. Então, assim, na verdade, quando você vê esses episódios soltos, você tem uma série num dado formato. Quando você pega um Game of Thrones, que é uma sequência, é um enorme filme de 30 e tantas horas que você assistiu em pequenas pílulas. Né? Eu acho que o Zeca citou como um dos motivos da decadência da telenovela o fato dela ser repetitiva. Foi isso que você falou, Zeca? Ela é longa, são quase, às vezes, 9 meses. E ela vai o sabor das audiências. Isso. Né? A gente tem séries ainda que cometem esse erro. A gente encontra séries que elas começam um looping ali, a coisa não desenvolve, nitidamente cada episódio é uma repetição do anterior. E essas, certamente a galera para de ver antes, porque não tem saco. Tem, de fato, as séries de episódios que não dão essa continuidade. Eu cito uma que eu gostei bastante, que é Black Mirror, né? Que tem um eixo temático só, mas um episódio é diferente do outro. Né? E antes de terminar, só queria lembrar também outras duas séries que vocês se lembrarão também. Kung Fu e o Incrível Hulk, com Léo Ferrigno. Sensacional. Né? Não, Kung Fu foi um dos espetáculos mais enlouquecidos que a TV apresentou, porque ninguém esperava aquele sucesso absurdo vivido pelo David Carradine, que roubou, eu não sei se ele, mas os estúdios roubaram essa história do... Como é que chamava? O grande lutador de karatê, Bruce Lee. Bruce Lee. Essa história foi apresentada originalmente pelo Bruce Lee e os estúdios roubaram e entregaram para o David Carradine. E foi um sucesso absurdo. Então, assim, acho que o que foi construindo a reputação das séries foi justamente uma sequência de sucessos absurdos. Se a gente lembrar de Friends, nós vamos estar falando de uma coisa que está na emoção das pessoas até hoje, 20 anos depois de ter terminado. Então, assim, são histórias onde as pessoas puderam conviver mais tempo com suas personagens prediletas. Foi o caso de Friends. Hoje, os atores, a grande maioria deles, não gosta muito de 20 anos depois, ainda está dando entrevistas sobre Friends. Mas não adianta, onde eles chegam, eles são reconhecidos como os Friends. Isso é legal. Antes de passar para o trash, sei lá. É incrível como os caras têm até uma dificuldade de fazerem outros papéis em outras produções, de tanto que eles ficam... E quando a gente vê o cara... olha o cara lá. Né? Por exemplo, Joey. Olha o Joey. Olha o Joey. Lembrei de uma outra série, Arquivo X, que eu gostava. Né? Olha a Scully. Olha o Mulder. Eles até fizeram outras coisas. A Scully apareceu recentemente como Margaret Thatcher na série Crown, eu acho. Mas a hora que você olha, fala, olha, a Scully, a gente nem sabe qual é o nome dela, cara. É muito louco mesmo. Ô, Treche, a gente tem que encerrar o programa, então eu pediria a você para citar algumas séries da sua memória afetiva. Eu tenho aqui 4 para terminar. Se vocês não citaram, eu quero registrar. Eu tenho uma... Desculpa. Eu tenho uma aqui que eu acho uma das geniais que foram criadas,
que é Guerra, Sombra e Água Fresca, que é uma série falando de um campo de prisioneiros alemão na Segunda Guerra Mundial, onde tem o Schutz e o Coronel Klink, Jawohl, Coronel Klink. e aí você tem toda uma história desse campo de concentração. São histórias sensacionais, né? Onde eles ridicularizam, obviamente, os alemães, né? Mas é um ridicularizar que é gostoso de você assistir e tal. E eu queria citar uma coisa das séries também, que as séries vieram, algumas séries vieram para conseguir reproduzir alguns livros que seria impossível você reproduzir em 1 hora e meia do cinema, né? Então, vou citar um aqui, que é Pilares da Terra, que o Pilares da Terra é um conjunto de livros que tratam da história de Knightsbridge, né? E você nunca conseguiria, quer dizer, obviamente que conseguiriam fazer um filme, mas o filme ia ser aquela coisa que o cara nasce e quando está no meio do filme ele já está com 40 anos e 30 minutos depois ele já está velhinho, sentado em uma cadeira de balanço. Então, a minissérie possibilitou também que a gente pegasse obras literárias e trouxesse para o cinema de uma forma mais real, com mais dados e mais conteúdo, que coisa que às vezes não dava para acontecer. Muito bom. Para terminar o programa, só vou lembrar, então, aquilo que a gente chamava de enlatados nos anos 70. Era aquelas produções que vinham nas latas, os rolos, né, vinham em latas, e que as televisões, às vezes, compravam assim de atacado. Então, nós tínhamos o Ciborgue, o Homem Biônico, que ele marcou muito a minha infância. Logo depois, a Mulher Maravilha. E a gente não poderia deixar de... Essas duas, pelo menos, eram naqueles episódios independentes. Você podia assistir um, faltava na semana seguinte, e não perdia o fio da meada. Mas uma das séries que tinha continuidade fez um estrondoso sucesso, que foi Dallas, né? Inclusive com o ator que fazia o marido da Jean Eugênio no outro seriado, né? O J.R. Marido não, o Amo. O Amo, exatamente. Coronel Cujo personagem do Dallas era o J.R. E, por incrível que pareça, às vezes aparecem umas Suellens nas minhas listas de alunas, e eu falo, seus pais gostavam de Dallas? Sim, professores, assistiam por quê? Porque a Suellen era a principal personagem do Dallas. E para citar uma produção nacional que também marcou muito, não a minha infância, mas a minha vida adulta, foi O Mundo da Lua, da TV Cultura. A TV Cultura tem um mérito, né, com o Fagundes, o Guarnieri. Então, O Mundo da Lua era uma série muito interessante. Tem uma aqui que... Desculpa, deixa eu interromper, porque acho que essa vale a pena. Eu não lembro o nome da série, mas era o Shazam e o Xerife. Que era uma... O Paulo José. Era Shazam e Xerife. O nome era esse, Shazam e Xerife. Do Flávio Miliasso, se não me engano. Flávio Miliasso, exatamente. Isso aí. Exatamente. Bom, e se é para falar disso, nós tivemos Malu Mulher, que foi marcante para mostrar a vida de uma mulher depois da separação, reconstruindo sua vida com independência e com um tema musical deslumbrante do Ivan Lins. Malu Mulher, o Antônio Fagundes e os dois caminhoneiros também. Tênio Garcia no Carga Pesada. Carga Pesada. Muito bem lembrado aí, Milton, dessa época. E o Valdomiro Pena, que era o Carvana, que fazia outra série também, que estrearam todas juntas naquela faixa das quintas-feiras à noite, que era a faixa das séries para a Globo. Meus caros, precisamos terminar. Eu só queria lembrar, e a gente discute em outro momento, o papel das animações, né? O desenho animado, o HQs, porque eu acho que também muitos desenhos cumprem esse formato de serem uma série independente, uma série com uma unidade, não é? E o outro fenômeno são aqueles filmes que, quando são lançados, já prevêem a continuidade. O grande exemplo é a saga Crepúsculo, que quando foi lançado o primeiro, já sabia que ia ter aí uma infinidade de outros filmes dentro da saga. Bom, e você, caro telespectador, cara telespectadora, quais são as séries da sua infância, da sua adolescência, da sua juventude e da sua vida madura? Escreva para a gente por onde você vai no universo das séries. Aliás, eu esqueci de falar, eu não consumo streaming, né? Eu não tenho nenhum assinatura de streaming, então eu sou um patinho
fora da lagoa aqui, junto com Nossa vocês três. É bem estranho isso hoje. Quem nos assiste certamente investe no universo do streaming. Escreva para a gente, diga o que vocês pensam a respeito. Mais uma vez, o Não Vou Por Aí chega ao fim. Este é o nosso canal no YouTube. Estas são as nossas redes sociais. Quem coloca isso no ar é o EduBR e o João Manuel também faz parte do nosso backstage. Até a próxima. Grande abraço. Tchau.